quem não conhece, gente, está começando o nosso canal, a Genésia é a nossa bisavó. Filha da puta. Brincadeira. Hoje o assunto é sério, Jeremy, não podemos brincar. Não pode brincar. Genésia, vamos mais pra lá, que hoje a gente vai falar de uma... a gente vai falar de coisa. O pessoal fica que nem a Genésia depois desses projetos, hein? E já tá acontecendo as coisas, né, velho? Tá ficando macabro aqui pra gente, né? Meu Deus do céu. Gente, se eu contar pra vocês tudo que nos aconteceu depois de 2 episódios, pra quem tá chegando agora, Jeremy, primeiro de tudo, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E se você chegou só nesse vídeo, saiba que é a 3ª série de 4 vídeos. 4, por enquanto, né? Por enquanto, se deixar a gente chegar até lá, estão sendo massacrados nos bastidores, mas nós não vamos nos calar. Ou vamos? Não, nem a pau, nós vamos até o fim. Eu tenho 84 Nós somos anos. os monges, pô. Eu tenho 84 anos, Jeremy. Nessa vida nunca ninguém me calou. E você acha que agora que vão parar? Não vai ser um paiseco do tamanho dos Estados Unidos que vai nos calar, Jeremy. Não vai mesmo. Porque Então, tá dando o que falar. Tá dando o que falar. Tá dando o que falar. É isso que Mas eu explica pra moçada. Gente, estamos fazendo uma série de 4 vídeos contando dos projetos macabros da senhora Estados Unidos. Senhora ou senhor? É, viado. Já não A sabe. assexuada Estados Unidos. É a Buba. Lembra da Buba da novela? Pô, foi longe agora. Então é o seguinte, falamos primeiro vídeo nosso, foi do projeto Majestic 12, onde juntaram 12 cabeças super inteligentes. Inclusive deixaram Albert Einstein fora dessa cúpula que foi formada, para você ver o grau, Nível, né? nível dos caras que estavam lá. Juntaram essa turma porque caiu um OVNI, eles pegaram esse OVNI e iam fazer um projeto A engenharia reversa. engenharia Começou aí. reversa, para descobrir como que funcionava e etc. De lá a gente passou, que foi o vídeo anterior, esses 2 vídeos estão aí acima, viu? Abaixo, em algum lugar, procura, que é muito legal. Foi o projeto Filadélfia. Filadélfia. Doideira total. Esse foi doido, Jeremy. Doideira Que total. era basicamente o primeiro experimento de teletransporte. Então os caras conseguiram teletransportar um navio com 16 tripulantes de um ponto a outro, sendo 300 quilômetros de distância entre esses 2 pontos. Depois é óbvio que morreu todo mundo, deu tudo errado, mas eu não vou contar. Se você não nos segue, você não merece saber. Mentira, o vídeo tá aí embaixo, vai lá que vocês vão ficar sabendo. Agora, Jeremy, hoje, no dia de hoje, Esse é macabro. esse é o pior projeto de todos, na minha opinião, Jeremy. Eu não consigo Tá entre entender. pra mim, eu acho que tá entre os piores. Esse e o último, né? A gente, O último, a acho gente pior. deixou 2 piores por último, né? Aliás, Sei tem lá, chão sei porque é lá. a ordem cronológica da coisa. Mas esse projeto me chocou muito e eu fui a fundo sobre cada detalhe. E quanto mais eu navego nesse universo macabro, mais eu me surpreendo, Jeremy. E hoje a gente vai contar tudo pra você, espectador. A gente podia chamar os nossos espectadores de as mulheres Los Mongetes. Los Mongetes. Então vocês, Los Mongetes, e os caras, como a gente pode falar? Os mongos? Los Mongos. Los Mongos, show, podia ser assim, meu Deus. Tem uma cara de mongol. Enfim. Mas vamos lá. Eu já esqueci. Detalhado, Não, hoje primeiro eu vou falar foi sobre um o- projeto Abigail, detalhado, Exato. que envolve orgulho, decepção, acho que o cara não tinha desespero e tudo mais. Mas nós vamos contar já já. Então tá bom. Então, roda a vinheta. O nome do nosso quadro é... O que você não sabe. Eu fiz de propósito, Jeremy, só pra saber se você lembrava. Pô, Porque velho. quem viu os outros 2 vídeos, ele errou os 2. Ele tá meio gaga, mas é isso. Então, o que você não sabe, especial Estados Unidos, roda a vinheta aí. Cadê mesmo? Vou usar os 2 hoje, Jeremy. Roda a vinheta aí. Fica nos molhos. Jeremy, hoje eu não quero brincadeiras, Jeremy. Hoje o assunto é sério. Produção, música de suspense. Que rufem ou rufem? É rufem, né? Rufem. Ó, Rufem os tambores. O Rufus Rufus lá atrás. é o Rufus, o lenhador. Vai, vamos lá. Fala em cachorro, Jeremy.
Curiosidade para os nossos espectadores, nós temos um cachorro que fica aqui embaixo. Eu não sei como ele não latiu ainda, Gerson. Eu não vou contar. Curiosidade. Não, vou contar. O nosso cachorro é um pastor alemão e tivemos o cuidado de colocar o nome dele de Senhor, porque toda vez que a gente chega em casa a gente diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Uma bosta! Mas é verdade. Monge não mente, lembre-se disso. Senhores, assunto sério. Projeto Abigail foi uma das maiores aberrações que os Estados Unidos fez, na minha opinião, até hoje. Tivemos um cientista de nome. Antes de entrar no mérito da questão, certo. Vamos falar. Você começou o vídeo, acho que a gente está brincando, que está falando que está dando muita repercussão. Isso não é propaganda, não. Aham, sei. Está dando repercussão porque as pessoas acham que nós estamos mentindo. Sabe por quê? Nós estamos desmentindo muitos sites aí que falam que tem uma suposta credibilidade com informações erradas do que a gente está falando. Gente, número de seguidores não representa que o canal é sério, que ele vai contar coisas para você. Muitas das vezes, esse número grande de seguidores são de pessoas que contam exatamente absurdos para iludibriar você, espectador. Por isso que eu vos convido a participar do nosso canal, porque aqui a gente fala coisa séria. Quando a gente brinca que monge não mente, é verdade. Tudo que a gente está falando aqui é porque temos 100% de convicção. Até que nos provem o contrário, a gente vai continuar falando com vocês sobre as coisas que a gente descobriu nesse meio aí. Então, e tá dando repercussão por causa disso. Estão querendo falar, não, os caras estão mentindo, não. Inclusive, desmentimos que foi do projeto da deve estar no Wikipedia, as datas estão erradas. Até isso, cara. E nós fizemos a data Gente, correta. O que vocês precisam saber é que a internet não se resume em Google, em YouTube, só nessa parte, é só a camada de cima que vocês todos têm acesso. Existem outras plataformas que a gente consegue uma imersão um pouco maior. E lá que não tem os meios de regulação, né, Jeremy? Que tranca, né? Sai mesmo, né? Gente, eles contam, eles deixam ir pro ar o que eles querem que vocês saibam. Então nós estamos aqui para contar as coisas como elas são. Exatamente, é isso aí. Prossiga, Jeremy. Por isso que está dando essa repercussão. Então, ao mesmo tempo a gente fica contente, porque estamos cutucando algum lugar aí. Exatamente. Querem que sabe essas coisas. Exatamente. Né? Mas vamos lá. Eu te cortei. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Abigail. Provavelmente foi foi uma das maiores aberrações desses projetos americanos, porque assim, vocês até vão ver as fotos que tem na internet, não tem nada a ver com o projeto Abigail. Nada. Somente a Abigail Wester, aparece a foto dela, uma moça muito bonita com 22 anos. Essa foto é verdade. É a única. É a única. Porque o resto não existe, nem tem essas fotos. Exato. Então tem. Mas vamos lá, o que foi a história? A partir na década de 50, logo após o projeto Filadélfia, que nós falamos no último programa, existia no Majestic 12, dos cabeças do Majestic 12 era um geneticista, o cara era o papa da genética, trabalhava para o governo americano, que se chamava-se... Poxa, fugiu o nome, mas já vou lembrar. Albert Wester. No qual a filha dele chamava-se Abigail Wester. Por isso, você escutou? Lá, escutou, lá latiu. Abigail, senhor. Nós falamos, é o senhor, esse cachorro agora. Ele chamava-se Abigail Wester, que por isso que veio o nome Projeto Abigail. O que era o projeto? Com essa loucura americana em ter o super soldado, em ter a super máquina, os super projetos de poderio bélico, o que eles queriam? Exatamente, mudar geneticamente o ser humano, o corpo humano, para se tornar um super soldado, resistente a doenças, triplicar a força do cara, ser o super-homem.
Tem muito filme que trata sobre isso, né? O cara é o cara, né? Então é o super soldado. E vocês imaginam, todos esses filmes de Hollywood não foi da cabeça dos produtores, olha, não. Tudo isso tudo isso é feito, existe todo esse universo, porque existe realmente nos bastidores um projeto com relação a isso. Os Estados Unidos quer ter um super soldado. Que foi, se a gente voltar um pouquinho na história, os campos de concentração, os experimentos do nazismo, de Joseph Mengele, principalmente nos campos de concentração, e do laboratório, chamava Seção 33, no Japão, que faziam experiências com os seres humanos, justamente era para isso. Exatamente. Para ter o super soldado. O nazismo, Hitler era fissurado, ele queria ter o super soldado alemão, né, que imbatível. E essa ideia não é só dele, os Estados Unidos até hoje continua. Né? Mas vamos lá. Todo grande ditador sonha em ter o super soldado. Um super soldado, né? Então, na década de 50, logo após... Foi após 1952, então não tem a precisão da data, porque são projetos, né? Tinha esse geneticista, Albert Weister, no qual ele ficou responsável pela mudança genética, enfim, essas coisas de clone, essas loucuras aí, que eu não entendo também biologicamente, e montar o super soldado. Os primeiros testes, eles faziam com pessoas do exército, da marinha e tudo mais, só que morriam. Então o negócio secou a fonte, né? Ninguém, tô precisando de voluntário. Não, ninguém, acabou. A galera que tá no meio já sabe que isso era o risco de perder a vida era iminente. Tô fora. Então, passaram a não aceitar, né? Só que o cara era tão craque, ele falava que agora eu vou fazer, assim, tipo assim, o cientista louco, né? Eu achei a receita, agora não vai dar errado. Agora dá certo. Agora vai dar certo. Sabe o que o cara fez? Pôs a filha dele, cara. É isso que foi loucura. Que se chamava Abigail Western. Ele quis provar para toda aquela comunidade de cientistas que dessa vez ele tinha encontrado a fórmula certa. Filha, olha que loucura, cara. A produção vai mostrar a foto dela. Vocês estão vendo que é uma moça muito bonita. Muito bonita, por sinal. Essa foto é verdadeira, tá? O que aconteceu? Os primeiros testes foi uma grande injeção de hormônio. O cara alterou todo o sistema endócrino. Enquanto isso, tá se foi falar do Senhor, olha lá. Eu não sei não, se já não é... Pelo amor de Deus, não fala. Você não é gente de chegar no estúdio aqui. Não fala isso, doido. Não, a gente não sabe, pelo amor de tá Deus. tudo tão louco. Tá mesmo. Nessas 2 últimas semanas tá tão louco que... A gente contando parece coisas de filme, exatamente, né? Mas estão acontecendo só que, gente, para que vocês saibam, a gente tem tudo registrado, tá? Não tá na hora de expor nada, mas a gente tem tudo registrado e se nos acontecer alguma coisa, isso vai vazar pra mídia e aí vocês vão ter a certeza de que tudo que estamos falando aqui é bem sério. É verdade. Mas voltando, então a primeira fase do programa, né, da experiência, foi alterar o sistema endócrino da pessoa. O cara alterou o sistema hormonal da filha, cara. Então o que aconteceu? Ela começou, primeiramente, alguns relatos dos documentos, ela diz que triplicou o tamanho. Então você imagina, tanto de altura como de músculo. Sim. Só que nisso é a parte visível. O que ninguém sabe, e também ele não poderia saber, o que estava causando no cérebro da pessoa. Ou seja, eu acho que virou uma massa, né? Uma panqueca o cérebro da moça e espirocou, simplesmente, né? Só que não parou de crescer e começou, segundo tem os documentos relatos, ela começou a ficar desfigurada. Sim. Desfigurou a moça, cara. Então tem umas fotos na internet que virou um monstro. Isso aí é mentira, tá? Não existe nenhuma foto disso aí. O que são, temos relatos, depoimentos. Ou seja, ela começou a virar um monstro. Exato. Porque desfigurou, perdeu a razão, né? A razão humana, do ser humano, né? Então assim... Ela foi se tornando um animal irracional. Não irracional, um animal, mas não irracional. Sim, com instintos de animal. Exatamente. Irracional, mas ela era um ser humano, pensava como ser humano, era inteligente. Então, bagunçou o cérebro da moça. Bagunçou e o corpo transformou, virou uma aberração, segundo os relatos. Você falou tão inteligente
que ela conseguiu escapar 2 vezes. 2 vezes. E uma das vezes matou 2 soldados. E para vocês entenderem, gente, aí vocês vão perguntar, por que não mataram ela, não sei o que, se tornou um monstro? Porque o cara que era o criador dessa porra toda é o pai dela. Então, assim, você imagine na cabeça do cara o desespero de ver que uma coisa que ele tinha 100% de convicção, óbvio, senão ele não teria colocado a filha, deu errado. E tudo aquilo estava acontecendo na vida da garota. Eu adiantei alguma parte? Não, é isso aí. E assim, vamos lá. Esse projeto continuou, só que chegou uma hora que o cara viu que não tinha mais para onde ir, não dava mais para reverter nada. Daí disse que ele meio que espirocou também, que assim, ela ficou presa, né? Ela tava num porão, né, Guilherme? Seria um porão, só que todo mundo fala que é a área 51. É mentira, tá? Não é a área 51. Provavelmente, essa não tem essa autenticidade da informação, mas foi na base Edwards, tá? Não é a área 51. E tudo que vocês pegarem no YouTube aí, vai estar relatando como área 51. Não, gente, nada a ver. Criaram uma mistificidade. Seria isso, Existe uma lenda, né? Em cima da área 51. Na área 51, gente, é onde menos acontecem as coisas. É onde está os olhos do mundo. É onde todo mundo acha que o negócio está rolando lá e não está acontecendo nada lá há muito tempo. Inclusive, Jeremy, conte para o nosso espectador como é que se encontra a área 51 Tanto hoje. É que vamos lá, por que é secreta? Não é secreta, ela é muito bem protegida. Porque é uma base militar. Mesmas coisas, vamos falar aqui no Brasil. Se você for para Rio Grande do Norte, chama-se Barreira do Inferno, Barreira do Diabo, não sei o que, é uma base militar, você não entra. Não entra. Se você for aqui em São Paulo, nem Guarulhos, a base militar perto de Cumbica, você não entra. Não entra. Tem uma base militar que é muito mais protegida, que fica em Miami, e ninguém fala. Que fica em Homestead. Cara, você não entra, você não chega nem perto. Se chegar perto de carro, já vem a... O que você está fazendo aqui? É a mesma coisa na área 51. É uma base militar no qual tem projetos, mas não são projetos, essas mirabolantes, de OVNIs, de essas loucuras. São projetos militares, onde inclusive foi desenvolvido o Blackbird, aquele avião SR-71, desenvolvido lá. O B-2 foi desenvolvido lá. Então não tem essa de... a área 51 é de alienígena. Não é. Vamos parar com essa loucura. Só que os caras são espertos. Ó, todo mundo tá olhando lá na área 51, deixa. Vamos lançar umas coisas na internet, deixa lá. Por quê? A verdade tá do outro lado. Eles jogam a atenção do mundo pra cima da área 51 e na verdade... E o mundo caiu. O mundo caiu. Por isso que estamos aqui, para abrir os olhos de vocês. Então, essa não tenho certeza, mas é uma grande probabilidade do projeto Abigail ter ocorrido na base Edwards, tá? Mas vamos lá. Então, no final, continuando, como, o cara viu, deu errado a minha experiência, tem nos relatos, o cara ficava só chorando, cara, na cela, com a filha, que já era um monstro, né? Então, eu falo assim, porque, por incrível que pareça, essa violência desse ser, é lógico, ela reconhecia que era o pai. Sim. E não atacava ele. O único que ela não atacava. Que ela não atacava era ele. Mas imagina você ter um cachorro muito, muito bravo, ele não vai te atacar, mas ataca todo mundo, né? Ele ficou doidão. E aconteceu isso que aconteceu. No final, Albert Wesker se matou. Lógico, o cara vai se matar. Mas ele deixou um pedido, né? Um testamento. Ele pediu para que não matassem a filha dele. Que não matassem. E o cara era uma mente, ele era inteligente demais. Acho que tinha que ter E ele trouxe muitas coisas boas para o país dele, para a humanidade, inclusive. Ele não foi só isso, não. Ele fez muitas coisas realmente muito boas para a humanidade. Depois nós vamos falar isso numa outra ocasião, das experiências, do que deu certo. E no fim, realmente não mataram a filha, conservaram a Abigail. O que, assim, ela foi removida eu falo da base Edwards, porque daí é uma história do próximo projeto, que ela está viva ainda, porque ela ficou super resistente à doença. Ela, hoje, se fosse uma idade cronológica, ela estaria com quase uma pessoa 80 e poucos anos. A sua idade, Jeremy. Hã? A sua idade.
Só que ela ficou muito poderosa. Então, mudou tudo isso, essa genética. Ela não morre. Assim, não é que ficou eterna, mas ela não vai morrer tão cedo. Tão cedo. Ela é muito resistente a tudo. Uma força descomunal. E ela foi transferida para um outro projeto, que nós vamos falar no próximo programa, que esse também vai dar o que falar. Vai. Esse vai dar muito o que falar, porque ele está em atividade ainda. Exatamente. Ele ainda existe, a gente tem fontes disso daí. E foi baseado, teve um livro sobre isso daí, que foi baseado um seriado em cima disso daí. Meu, esse vai dar o que falar. Nós deixamos por último agora dessa série dos 4, vai dar o que falar. Mas, enfim, o que vocês vão pesquisar, Projeto Abigail na internet, o que é verdade? É a foto do pai dela, do Albert Wester, e a foto dela, que é a Abigail Wester. O resto é mentira. Não tem aquelas fotos de aberração que eles montam. Não tem nada daquilo lá, tá? Então, assim, não acreditem no que vocês estão vendo. As fotos são verdadeiras e o projeto foi esse e esse foi o projeto que deu errado. Exatamente. Porque nós falamos do Projeto Filadélfia, o Projeto Filadélfia deu certo. Deu certo. Né? Apesar das controvérsias, dos efeitos colaterais, mas deu certo. Esse não. Esse deu errado e a Abigail ainda está viva. Então a gente termina esse quadro com Abigail não morreu. Abigail morreu. Apenas encolheu. Não, esse é o Elvis, né? É. Mas a Abigail tá viva. Tá viva. Macabro essa história. Jamais conseguiria imaginar um pai colocar a própria filha. Mas eu até assim, o orgulho, né? A prepotência. Acho que o cara chegou, eu fiz todos. Agora eu não vou errar, eu tenho que me provar. Acho que o cara também deveria ter ido ele, né? Arrombado. Né? Seu arrombado. Mas o cara fez isso daí, né? É uma pena, né? É uma pena. Porque então, a moça era bonita, assim, né? Jeremy, com isso, a gente fecha o terceiro enigma nosso. Terceiro. Que vai juntar tudo esse quebra-cabeça no nosso quarto vídeo. Próximo. Nos acompanhe. Vocês vão ficar tá demais. A história é louca. É louca. E, só para fechar, a Abigail ainda está viva. A Abigail está viva. Nós vamos te provar. Gostaram do conteúdo? Gostou, Jeremy? Eu gostei. Você gostou? Eu adorei. Esse velho fica essa tontinha pegando na nariz. Toda hora, É tonto, cara. Você cai toda hora. Então, rapaziada, por favor, nos siga, ativa o sininho. Escreve dúvidas. Manda aí que a gente isso, mais importante. Coloca no comentário tudo que vocês querem saber sobre esses 3 projetos que foram até agora e depois no quarto também, que a gente vai fazer depois um 5º vídeo. Que é o especial se tiver pergunta inteligente. Lógico, né? E se não tiverem matado a gente até lá, Jeremy. Porque as coisas que estão acontecendo... E eu vou pôr a boca no trombone. Não é que vão matar. Eu vou pôr a boca no trombone. Não agora, mas eu vou. Então pode. Mas matar não vão. Não vão porque envolve uma série de outras coisas. Envolve uma série de outras coisas e eles querem aproveitar o que a gente sabe. Exato. Porque a gente sabe muito. Sabe de nada, inocente. Nós vamos, aos poucos vocês estão nos conhecendo, nós vamos falar algumas chaves que nós temos, algumas autorizações que, graças a sermos monges, aproveitamos esse gancho de sermos monges, esse acesso que nós patente tivemos, alta, né, Jeremy? É legal isso, e a gente tem que falar. E a gente vai contar. Eu tô cansado de ver essa porcaria aiada que... Porcaria aiada. Difícil falar. Esses canais isso de um monte de adolescente imaturo que começa a fazer uma pesquisinha barata e sai falando, vomitando abobrinha. A gente vai contar a vida como ela é. Certo, Jeremy? Certo. Gostou, Jeremy? Eu gostei. Vamos pro próximo, Jeremy? Próximo. Um abraço a você.